Ok. Tá, então eu vou começar a monitoria de hoje, que nem eu tinha falado na semana passada. Se não tivessem dúvidas da lista 5, eu ia continuar em frente para a lista 6, parte 1. E daí, coincidentemente, teve também, quer dizer, nem tão coincidentemente assim, teve dúvidas da lista 6. Então, as duas questões que eu vou discutir hoje são as questões que o Thiago mandou, que é a 2A. Não vou falar a 2B, porque a 2B é só pegar o que está pronto na 2A e fazer, então não tem nada demais aqui. E também a 2A é uma questão assim que ela é de propriedades e relações de recorrência das funções de Bessel, então é uma questão boa para começar, que nem qualquer outra do início da lista. E daí a questão 11, que é uma questão de aplicação de, de funções de Bessel, que é uma questão bem interessante também. Tá bom. Então agora eu vou botar a apresentação, a solução. Uhum. Ok. Tá. Deve estar aparecendo ali para vocês já. A questão 2 ele pede, em outras palavras, para descobrir quanto é que vale essa integral aqui. Tá. Primeiro, para começar, tem alguns jeitos de fazer. O jeito que eu achei mais fácil é primeiro separar isso aqui num produto de S na N-1, S vezes J0. Deixo isso e daí trabalhar com essa quantidade aqui. É a mesma coisa, mas daqui a pouco vai dar para ver qual que é, por que trabalhar assim é melhor. Daria também para usar a própria equação diferencial, a equação de Bessel, só que daí separar aqui para S quadrado e tomar lá n igual a zero lá na equação diferencial e obter outras relações e começar a desenvolver aquilo, mas dá uma complicada um pouquinho para frente, então vamos seguir assim. Faço uma integral por partes, que já é bem usual, acho que está todo mundo já acostumado. E daí na integral por partes eu caio na integral dessa daqui, que a gente também não tem o resultado. Para calcular essa integral, eu vou nessa relação de recorrência que está nessa página aqui do material de vocês. Essa relação de recorrência, ela associa as derivadas com a função no grau menor, de ordem, com a função em ordem menor. Eu escolho n igual a 1 nessa relação de recorrência. Substituo e chego nisso daqui, que xj0 é igual a derivada de xj1. Integro os dois lados, então a integral, aqui eu troquei x por s só para ficar igual ao que estava aqui. A integral de sj0 é igual a integral, a integral de sj0 é igual a sj1. Sem nenhum mistério, a gente volta, substitui isso aqui, faz a integral por partes, né? uv menos integral de udv, de duv. Fica com isso aqui, né? S igual a zero, isso aqui vai para zero, daí fica só em x, e fica isso daqui. Só que agora a gente tem essa integral aqui, que a gente também não sabe quanto é que vale. De novo, a gente faz uma integral por partes, né? Só que agora eu não faço a separação em S, não tiro um dos S, deixo assim como está, e faço a integral por partes mais óbvia mesmo. U igual a S na N-1, dv igual a J1. Ok, daí agora a gente cai na integral de J1. Quanto é que vale a integral de J1? A gente usa outra forma de recorrência que está naquela mesma página, só que agora eu faço esse n aqui igual a zero. Esse n aqui igual a zero me dá que J1 é igual a menos a derivada de J0. Integro os dois lados, a gente tira que a integral de J1 é igual a menos J0. Substituo tudo lá, né? O menos aqui é justamente esse daqui, aqui seria menos, com esse menos aqui ficou mais. Aplico os limites de integração nesse aqui, zero, fica só x. Substitui de volta lá, aqui em cima, né? Não pode esquecer que
a gente está querendo calcular esse daqui, então tem esse n-1 do menos, né? Fica esse vezes esse, cadê? Aqui, ó. Esse n-1 aqui, com esse menos aqui, substitui tudo de forma certinha e coerente. A gente fica com esse x na n, j1, mais n-1, x na n-1, j0, menos n-1 ao quadrado, integral de s n-2 j0, que é exatamente o que estava no enunciado da questão que era para chegar. Como eu disse, essa questão aqui é só usar as relações de recorrência. Tem outros jeitos de fazer, eu não sei se o Thiago, eu acho que não tinha conseguido fazer, não sei se quem está vendo o vídeo fez de outro jeito, se o Anthony fez de outro jeito, mas é uma questão relativamente simples. Alguma dúvida sobre ela? Não. Eu consegui entender. Entender do certinho ali, usar as relações de recorrência, ela parece mais complicada do que essa questão. Ok. Então, sei lá, tentem encontrar ela pela função, pela EDO, substituindo a EDO, se tiverem tempo, sei lá. E daí o item B, que eu disse, ele é uma vez. O item A que era a questão de verdade. O item B era só um bônus ali. Daí a gente vai para a questão 11. A questão 11 é o clássico problema de um elétron, basicamente, uma partícula, né? Confinada numa caixa. Só que agora a nossa caixa ela é um cilindro de altura H e raio R. Essa aqui é a nossa caixa, né? E daí, por ser um cilindro, a gente acaba caindo nas funções de Bessel, o que complica um pouquinho mais do que se fosse um cubo. Tá. Daí, essa questão, que nem eu disse, ela é uma função de onda aqui dentro, então ela obedece à equação de Schrödinger, que nem está na questão, e é imposto que na superfície a função de onda vale zero. Justamente, isso quer dizer que ela está confinada, e dá para pensar nisso como se tivesse, né, pensando em termos de mecânica quântica, como se a superfície fosse um potencial infinito. Então não consigo penetrar na superfície potencial infinito. O que significa a superfície desse cilindro? É justamente essa casca aqui, toda a casca circular que envolve o cilindro, que é dada por πr φz igual a zero, e as duas tampas, né? A tampa inferior em z igual a zero e a tampa superior em z igual a h. Então essas daqui são as minhas condições de contorno. Se fizerem a separação de variáveis certinha, vocês chegam nessas três equações aqui. A de z, a de φ e a de r. Só que tem que lembrar que aqui tem esse e e esse h cortado menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Então, esse k que vai aparecer aqui não é simplesmente k igual a lambda ou um k que tu vai determinar. Ele vai depender do lambda e ele vai depender também do que sai daqui, né? Se vocês olharem, eu só passei para cá o que estava aqui, daí tu chega nesse termo aqui. Isso vem da separação de variáveis mesmo, porque como é que faz a separação de variáveis para esse aqui? Não sei se vocês vão lembrar, mas tu primeiro separa a função de g e daí tu fica de z, e daí tu fica com tudo separado em z, e tu fica com uma outra parte onde tem uns termos em φ e uns termos em r. E daí tu faz a separação de variáveis nesses de φ e r de novo. Então é por isso que meio que mistura coisas diferentes aqui dentro. Isso. Daí agora tem que resolver as equações. Primeiro a gente começa por z, tenta fazer lambda igual a zero. Se lambda igual a zero é isso aqui é uma reta, e a gente vê que não satisfaz a condição de contorno, né? Porque exigiria b igual a zero, depois a igual a zero, então é só solução trivial. Então tem que ser lambda diferente de zero. Agora, lambda maior que zero. De novo, tu aplica as condições de contorno e vê que não satisfaz de forma não trivial. Agora a gente faz lambda menor que zero. Acontece que isso aqui sempre acontece esse abuso de notação, porque se vocês voltarem aqui, eu estou dizendo menos lambda quadrado.
que é o que coerente com o que está aqui, mas aqui fica estranho. Aqui deveria estar modo de lambda, tudo, mas em todo lugar ninguém põe esses módulos, ninguém separa o sinal de lambda, nada. Então, só seguir do jeito que estava. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque se vocês forem ver as soluções em outros lugares, pode ficar confuso. Né? Mas se o lambda é negativo, eu peguei o menos do lambda e botei aqui, oscilador harmônico, a gente já conhece. Daí a gente chega, aplica as condições de contornos e a gente chega aqui, lambda é πn sobre h. Isso, aqui não tem esse 2, tá? Quando eu estava resolvendo, eu botei esse 2 sem querer e depois eu fui apagando, como dá para ver. Mas não tem esse 2 aqui. πn sobre h, isso. Então a solução fica dada por isso aqui. E aqui eu tá entre parênteses, porque não precisa disso aqui, tá? Para resolver a questão não precisa da parte em φ, mas só por completeza, se alguém quiser encontrar a função de onda, tá aqui. Daí agora vai para a solução em R. A solução em R é isso aqui. Tem um exemplo na página B50 que é a mesma equação. E daí é dado pela função de Bessel, propriamente dita, e a função de Bessel de segunda espécie, que também é conhecida como função de Neumann. Daí a gente sabe que a origem, né, a origem está dentro do disco, ou melhor falando, o R igual a zero, que seria sobre o eixo Z, está dentro do cilindro. Então a minha função de onda ela tem que ser contínua. Isso é nas definições de função de onda, está lá. A função de onda e a sua primeira derivada são contínuas. Então ele tem que ser finito, porque senão é uma de continuidade. E entre essas páginas aqui, o Celso botou o gráfico da função de Bessel e da função de Neumann, e lá dá para ver que em zero a função de Neumann diverge, ela vai para menos infinito. Então, o meu E tem que ser zero, porque senão a minha função, porque senão eu teria uma divergência na função de onda. Fazendo E igual a zero, a gente chega nisso daqui, e agora a gente aplica a condição de contorno. Como eu quero solução não trivial, eu tenho que exigir que Jm de Kr seja igual a zero. Então eu digo que Kr é uma das raízes da função de Bessel, né, que eu chamei de xml, que é a Lésima raiz da função de Bessel de ordem m. Então, a Jm de xml é igual a zero. Ok, aqui teria meio que acabado o problema se ele fosse para encontrar a função de onda, né? Porque daí agora o que precisa para conhecer a função de onda? Precisa multiplicar o Z de Z, o φ de φ e o R de R, R de ρ. Aqui tá errado, aqui tinha que ser ρ, mas bom, mesma coisa. E o R de ρ. E normalizar, certo? Porque a função de onda tem que ser normalizada. Seria só fazer isso, mas não é isso que a gente quer. A gente quer encontrar a energia mais baixa. Então, a gente vem aqui, a gente sabe quanto é que vale isso daqui, certo? Isso aqui é tabelado, o x é o xml. Toma o quadrado dele, por quê? Porque a gente sabe quanto é que vale k quadrado. O k quadrado vale isso que está aqui, né? 2me sobre a cortada ao quadrado mais lambda. A gente já determinou lambda, então não tem mais, não é só substituir ali. E o lambda é lambda negativo, né? Então aqui esse mais fica como menos. A gente não sabia o sinal do lambda. Então agora fica isso menos lambda quadrado. Então, ok. Então agora que a gente sabe de onde é que vem, agora que a gente conhece cada termo de k quadrado, a gente tem o primeiro menos o lambda, que nem eu tinha comentado. Isola para ficar só o E. Eu botei os índices no E, porque isso aqui me dá a energia de qualquer nível, se vocês forem ver, né? Isso. Isolei o E aqui e obtive essa expressão. Daí ele pede o nível de menor energia. O M é a ordem das funções de Bessel. Então, o M mínimo, né, seria o zero.
Ah, mas a função de Bessel tem negativo. Sim, mas o negativo é 1 na... né? Se n é negativo, a função de Bessel relacionada... dá para relacionar com o fator de menos 1 na n com a função de Bessel positiva. Então, elas não são independentes. As negativas não são independentes das positivas. Então, a menor independente é a 0. O n, o menor é o 1. Por quê? Porque a gente viu que lambda tem que ser maior que... tem que ser diferente de 0. Então, não pode ser n igual a 0. N é o que aparece no seno. E o L é a raiz. A primeira raiz é a menor raiz, não tem raiz zero. Então, o menor aqui seria 0, 1, 1. Substitui aqui. Esse 0, 1, 1 está na página lá. Se vocês forem ver o resultado da questão, ele põe 2.405 aqui. Mas isso provavelmente é por questão de aproximação ou talvez método de calcular essa raiz. Mas um erro na terceira casa decimal, então é um erro pequeno. Mas é só uma diferença, na verdade, não é nenhum erro, é uma diferença de valor tabelado. Que também tem aqui nessas páginas aqui, é só olhar lá. E daí vocês chegam exatamente na resposta, com o termo de π quadrado sobre a quadrado, que eu acho que era o que o Thiago estava em dúvida onde é que vinha. Ele vem justamente do lambda, que tu determina lá em cima. Daí, se tu não considerar certo o que é o K, ele não aparece aqui. Entendeu? Sim, ficou claro. Esse último termo mesmo eu não considerei as condições de contorno no topo e na base, por isso que não... Porque a superfície é a superfície, né? Tudo que envolve, daí é algo que tem que tomar cuidado. Às vezes o pessoal esquece de considerar na base. Na base. Mas ficou claro. Ficou? Então tá. Daí ok, essa foi das dúvidas. Não ficou claro para mim o motivo de L maior que zero. L maior que zero. O L, ele me diz aqui, ó, é Lésima raiz da função de Berson de ordem M. Qual que é a raiz zero de uma função? Não sei se essa pergunta faz muito sentido, entende? A função de Bessel, ela tem infinitas raízes. Uhum. Eu pensaria a raiz zero como sendo a primeira raiz, né? Como sendo então, raiz zero, não seria? Então, deixa eu abrir aqui a imagenzinha lá do Celso. Que, Para M maior que zero, para M maior que zero, você tem a primeira raiz seria zero, né? Não é. L não é a raiz. Eu vou abrir aqui para. Isso é uma coisa que realmente eu lembro quando, até semestre passado, quando eu estava fazendo teoria eletromagnética, é algo que é confundível mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Pronto. Estão vendo as notas de aula? Devem estar. Sim. Tá. Então deixa eu ver. É aqui para baixo. Vai lá, Mozilla, tu consegue. Aqui, ó. 32, 33. Aqui, ó. O que é... vamos pegar n igual a 0. O que é o L? L igual a 1 é isso daqui. L igual a 2 é esse daqui. L igual a 3 é esse daqui. L igual a 4 seria algo aqui. 5 aqui. Entendeu? L não é o valor da raiz. L é a numeração nisso daqui. A primeira raiz é a primeira vez que cruza aqui. A segunda raiz é a segunda vez que cruza ali. Ou tu tava falando disso daqui? Não, eu entendi. Tá, é que como a gente começa a contar o M, por exemplo, de zero, né? Porque a gente não começa a contar a primeira raiz como zero também, né? Ah, tá, entendi. Zero seria, né? Mas acho que, não sei se faz tanta diferença. Não sei se é só uma questão de...
Tu pode começar, né, tipo, sei lá, a primeira página de um livro é a página 1, não é a página 0. Mas tu pode começar a contar do zero, se tu quiser. O ponto tem que ser coerente, né? Porque, por exemplo, se tu começar do zero, pode começar a dar a entender que isso aqui seria a primeira raiz. Mas se tu tem uma reta, né, ou uma função quadrática que começa aqui assim, tu não diz que isso aqui é uma raiz, né? Tu diz que aqui é a raiz. Então Entendi. tem que... Eu acho que é mais uma questão de coerência mesmo. Aqui quando tá falando, tá pegando, aqui, 2.4. É mais ou menos o que a gente estava vendo. Agora do J1, m igual a 1, n igual a 1. O que ele chamou de n, eu chamei de l, né? Eu acho que já deu para entender isso, mas, ele não tá pegando n igual a 1, m igual a 1, igual a 0. Ele tá pegando aqui, 3.8. Então, tem que seguir um padrão. E o padrão que foi escolhido é esse aqui. A primeira raiz ser depois do eixo. Pega depois do eixo, a primeira vez que cruzou, 1. Segunda vez que cruzou, 2. Só isso. Ok. Mais alguma dúvida a respeito dessas questões? Ou de alguma outra também? Só que alguma outra fica um pouco complicado. Mas se tiver, é só falar. Eu não sei outros. Anthony, mais alguma pergunta? Não? Tá. Então, eu não sei se... Eu acho que a primeira lista ali de funções de Bessel vai até aqui, mais ou menos onde está nas notas de aula, né? Porque semana que vem a ideia é fazer a segunda parte, mas eu não sei como é que tá indo na aula. Eu acho que ele já deve ter acabado, talvez, o material da segunda parte da lista. Não acabou ou... não, Ele já deu exemplos e tal. ele já deu exemplos ali da Já. função de segunda espécie, da função associada, essas coisas. Ele deu exemplos do... Ah. Ele não deu nenhum exemplo que usasse, por exemplo, função de Neumann na solução agora. Ele deu agora? Não, ainda não. Não, mas ele deu Foi na página só 50. Isso exemplo, aqui tudo... tipo... Ele ia começar as funções modificadas. Funções modificadas, tá, ok. Ele ainda não começou, então. Não, ele só deu um apanhado geral, mas não começou oficialmente. Tá, ok. Então essa semana ele deve começar e acabar, né? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Então semana que vem a ideia é ver a outra lista. A lista 2, né? Que a lista 6 é dividida em duas partes. Mas daí a próxima lista não é lista 7, é lista 8, já fica o spoiler. Então a ideia é semana que vem ir para a próxima, mas se tiverem mais dúvidas a respeito dessa lista, ou das 5, até das outras, né? Da 1, 2, 3, 4, mas eu particularmente acho mais inteligente agora focar na lista na 5 e na 6, porque não sei se vocês viram, mas falta um mês para P3. Hoje falta um mês para P3. Então, né? Cuidar com o tempo, porque o tempo pode ser inimigo principal de vocês na aprovação da matéria. Mas então, se não tem mais dúvidas e não tem observações, eu acho que por hoje era isso. Mandem dúvidas, avisem para os amiguinhos mandarem dúvidas. Porque maio vai ser interessante, porque vocês, a prova ainda não está marcada, então ou já foi marcada? Eu acho que não, né? P2 ou a P3 que você disse? A P2. A P3 eu vi que tá no Moodle lá dia 13 de maio. Não sei se vai mudar isso. Sim, a P2 ficou pro dia 24.
Ah, dia 24, semana que vem, então. Ah, ó, interessante. Ah, ó, então semana que vem eu tenho que discutir a última lista para não dizerem que eu não discuti uma. Então, por mais que tenha dúvida das outras listas, semana que vem eu vou fazer da última lista dois exercícios, 3 exercícios pelo menos, né, só para botarem a culpa não em mim. Né? Ah, o monitor não discutiu essa. Discutiu sim, tá lá. Então, semana que vem eu vou fazer essa segunda parte da lista. E vocês têm que ver, porque, ó, que nem eu disse, um mês para prova, um mês para P3, então vocês vão ter 3 semanas, mais ou menos, para estudar para P3. E eu posso dar um outro spoiler, que a P3 cai funções de Green. E funções de Green, em especial, a primeira vez que vê, é algo estranho, tá? Então vocês vão ter que dedicar um tempo para pensar a respeito. Assim, um bom tempo, porque além de tudo, além de ser estranho, os exercícios são grandes, confusos e cheios de passo. Então fica a observação aí de que a P3 talvez seja a mais complicada, tá? Então estudem bastante para P2, para chegar na P3 precisando de pouco, porque a P3, né? O assunto da P3 eu acho complicado, apesar de cair expansão em série de Fourier-Bessel, em série de Fourier-Legendre, né? Mas ainda assim não vacilem. Então, eu acho que é isso. Não tem mais dúvidas, não tem mais nada. Eu não tenho mais nenhuma observação a fazer, apenas para, né, reforçar para que terminem a lista 6, as duas, antes da prova, porque a lista 8 e em diante vai demandar um bom tempo. E não sei se vão ter tanto tempo assim para estudar entre o dia 13 e o dia 22, então não peguem REC. Tá? Era isso então. Não tem mais nada. Então eu vou parar de apresentar e vou encerrar. Interromper a gravação. Isso.